Olá, olá, meu querido aluno! Olá, olá, minha querida aluna! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. Esse é o curso Decifrando o Processo Penal e nós vamos começar agora. Essa é a nossa primeira aula, o nosso primeiro bloco e, evidentemente, que nós temos que tratar de noções introdutórias. Eu sou o professor Fernando Andrade e vou acompanhar você durante esse curso todo para que a gente consiga percorrer toda a disciplina de Direito Processual Penal, tá bom? Então, nossa primeira aula é sobre noções introdutórias. O que nós vamos falar nessas noções introdutórias? Nós vamos falar inicialmente sobre o que é o direito processual penal, a relação dele com o direito penal, para que ele serve, por que nós precisamos saber e qual a importância dele na nossa vida. E vamos falar de sistemas processuais penais e princípios. Estes vão ser os assuntos das noções introdutórias. Então hoje nós vamos começar falando do conceito da importância e da relação do direito processual penal, especialmente com o direito penal, ok? Colocando aí na sua tela as redes sociais do Focus, concursos públicos, todas elas com muito conteúdo sempre para você, e eu convido você a conhecer o meu Instagram, que é @prof.fernandoandrade. Você vai observar que o meu Instagram é voltado mais para aspectos da prática, mas é da prática processual penal, porque eu sou juiz criminal, juiz federal criminal, e eu coloco lá coisas do nosso dia a dia, para você saber como que funciona o direito processual penal na prática, ok? Temos aí um slide de introdução, ó, Direito Processual Penal, aula 1, noções introdutórias e princípios, prof. Fernando Andrade, que sou eu. Muito bem. Introdução, relação, processo e direito penal, e tem aí também a questão da pretensão punitiva. Senhoras e senhores, neste momento eu convido você a fazer uma relação direta entre o que nós estamos estudando, ou o que nós vamos estudar aqui, que é o direito processual penal, e não o direito penal ainda, o direito constitucional. Então, quando você estuda lá no direito constitucional os direitos e garantias fundamentais individuais, em que a Constituição vem e fala que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ou que nós temos o direito de liberdade, que nós temos um direito a um devido processo legal, nós temos direito à ampla defesa e ao contraditório com os meios e recursos a eles inerentes e assim por diante. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória, direito ao silêncio e assim por diante. Nós temos lá o estudo do artigo 5º, um monte de direitos. E daí, por outro lado, a gente tem um direito de segurança, o direito à segurança pública, inclusive, que nos permite, que permite ao Estado, representando o povo, punir condutas que são tidas como indesejáveis. E com isso o direito penal é chamado a atuar nas lesões aos bens jurídicos mais importantes da sociedade. Então, quando a gente tem uma lesão, alguém lesando um direito, um bem jurídico dos mais importantes da sociedade, o direito penal vem em tutela. E daí como que acontece isso? Aí eu tenho, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, que me diz, nesses termos, matar alguém. Matar alguém. Só estou pegando o matar alguém aqui, por quê? Porque é um bem jurídico dos mais importantes mesmo, que é a vida, e é um tipo curtinho. Matar alguém. Pena de 6 a 20 anos de reclusão. No momento em que um cidadão desfere um golpe de faca ou um tiro em outra pessoa e ela morre, surge o direito de o Estado punir essa pessoa com a pena prevista em lei. Acontece, meus queridos, que ainda que um agente da lei tenha presenciado esse criminoso matando alguém, ele não vai aplicar de imediato a pena. Por quê? Porque pena, não existe pena. Então, ó, anota isso aí, ó. Não existe pena sem processo. Pode aparecer assim, ó, nula
pena sine iudicio. Sem acento. O que significa isso? Significa que, apesar de eu ter uma previsão, apesar de eu ter a lei estabelecendo que matar alguém é sujeito a uma pena, quando a pessoa mata alguém, surge para o Estado o que chamamos de pretensão punitiva, que é a possibilidade de concretizar uma pena diante de um fato tido por criminoso. Acontece que para concretizar essa pena, eu preciso de um processo. Eu preciso que isso seja feito de forma judicial, jurisdicional. E é para isso que eu tenho o processo penal. É para a concretização da pretensão punitiva, concretização através do processo penal, assegurando o respeito. E eu vou colocar aqui a direitos, mas você, na hora de anotar aí no seu material, e você vai ler isso aqui como sendo direitos constitucionais, todos aqueles que eu falei do artigo 5º e também os direitos legais, que são os previstos no Código de Processo Penal. Nada mais é do que definir as regras do jogo. E a definição das regras do jogo passa necessariamente por um procedimento, que é a sequência de atos, que é uma sequência lógica de atos, e o exercício daqueles direitos, daqueles princípios, daquilo que está previsto lá na Constituição. Direito ao contraditório, ampla defesa, direito de não produzir prova contra si, direito a um juiz imparcial, a um juiz previamente definido, estabelecido antes do fato. Tudo isso para que o Estado possa, de forma adequada, aplicar a pena. Ok? Então, processo é um pressuposto necessário de aplicação da pena, de concretização da pretensão punitiva. Entenderam isso? Então, de um lado, eu tenho as normas do direito penal tutelando os principais bens jurídicos, protegendo os bens jurídicos e estabelecendo sanções para quem violar estes bens jurídicos. E de outro lado, eu tenho o Estado, que em uma outra época tinha um poder ilimitado, que fez surgir todo o movimento do constitucionalismo, que fez surgir as gerações dos direitos fundamentais, tudo com o objetivo de limitar o poder estatal. E daí eu tenho essa contraposição, essa aparente contradição que precisa ser solucionada através do processo. Entenderam? Eu tenho que punir o criminoso, mas para isso eu não posso permitir que o Estado puna de forma indiscriminada sem assegurar o respeito aos direitos fundamentais. E quem concretiza a proteção a esses direitos fundamentais é o processo penal. E é isso que nós vamos estudar, tá? É isso que nós vamos estudar. Existe um rito, existem direitos, existem princípios que precisam ser preservados para que no final eu possa chamar este processo de um devido processo legal, tanto no aspecto processual, que seria simplesmente observar o rito, quanto no aspecto material, que é estabelecer que este processo chegou a uma decisão justa, ok? Isso é extremamente importante de você fixar aí na sua cabecinha para tudo que a gente vai estudar daqui para frente. Porque você que está aqui comigo não pode mais ser aquela pessoa no boteco que fica defendendo que bandido tem que se ferrar, que é vagabundo mesmo, tinha que ficar preso para sempre, ou que deveria ser preso imediatamente e ficar lá. Existem situações e situações, mas essas situações têm que ser pensadas no contexto. Essas situações têm que ser pensadas no contexto constitucional e legal. Ok? Muito bem. Então tá aí, ó. Isso aí, relação entre processo e direito penal, matéria dada. Pretensão punitiva é só você interpretar o que
cada uma das palavras diz. É questão de significado mesmo, acepção dessas palavras. Pretensão, que é fazer valer um direito, mesmo que contra a vontade, de punir. Então, o Estado com a possibilidade de aplicar uma pena. E isso tem relação com a forma como isso vai acontecer no processo penal. Tá bom? Muito bem. Primeiro assunto, além dessa parte do conceito, né, da finalidade do processo penal, são os sistemas processuais penais. E os sistemas processuais penais nada mais são do que um conjunto de princípios, normas, que estabelecem a essência do que vai ser o direito processual penal em determinado local e em determinada época. Como assim? Se eu vou fazer um prédio, eu preciso ter uma base, uma fundação que seja para um prédio. Se eu vou fazer uma casa, eu preciso que seja diferente. E assim por diante. Então, quando eu tenho um conjunto de características, que a partir dessas características, toda a produção normativa, tudo que for aplicado na prática e o direcionamento da interpretação de quem está conduzindo o processo penal vai seguir essas características. Isso é um sistema processual penal. Esse é o conceito de sistema processual penal. Então é o desenho, o esboço do que? As normas, os princípios e a interpretação do direito processual penal vai seguir em determinado local. Tranquilo? Já já você vai entender, tá? Então, assim, nós temos, no decorrer da história, mudanças dos sistemas até chegar no que a gente tem hoje. Na verdade, foi um pêndulo, né? Então, até o século XII, a gente tinha o sistema acusatório predominando. Do século XII até o final do século XVIII, XIX, a gente teve o sistema inquisitório e, de XIX para frente, a gente retorna ao sistema acusatório. E eu já vou explicar o que são todos eles. Sistema inquisitorial. Senhores, aqui vocês vão lembrar dos tribunais de inquisição da Igreja Católica na Idade Média. Então, quando você fala de inquisição, você já deve ter assistido nos filmes aí, né? Como que era a inquisição. As características de um sistema inquisitorial temos como a característica principal a reunião, cumulação das funções nas mãos de uma única pessoa. Isso significa que um único agente processual reunia em suas mãos a função de acusar, defender e julgar. E isso fica muito claro para nós hoje que faz com que o julgamento não consiga ter imparcialidade. Então nós temos aqui, ó, reunião e acumulação das funções na mão de uma única pessoa. Então nós tínhamos aqui o julgador, vamos fazer assim, ó, o juiz, inquisitor, ele acusava, defendia e, ao final, julgava. A partir do momento em que a pessoa fica responsável pela acusação, de formular a primeira hipótese acusatória, de dizer que determinada pessoa praticou um crime, ela já fica automaticamente com uma tendência quando a gente não tem consciência, inconsciente, mas não era inconsciente eu queria, de forma automática, ainda que ele não tenha ciência disso, sem ser de propósito, ele fica tendente a confirmar a tese inicial que ele colocou em discussão. Então, a acusação sendo feita por uma pessoa, quando essa mesma pessoa vai julgar, ela de forma inconsciente, ela quer reforçar a acusação que ela mesma fez. Porque dentro de nós, a gente tem uma tendência a não
faltarmos com a coerência com nós mesmos. Então, se eu acuso é porque eu acho que ele é culpado. Lá no final eu tenho uma tendência a reforçar o meu pensamento inicial e isso faz com que eu seja um juiz parcial. Então, inquisição, sistema inquisitório, nós temos um juiz que reúne as funções todas do processo. Acusava, defendia e julgava. Esse juiz é protagonista na produção / gestão da prova. É o juiz que estabelece quais provas que vão ser feitas, determina a sua realização e efetivamente a produz. Por quê? Porque no sistema inquisitorial se falava ainda de busca da verdade real. Verdade real. Isso aqui está em outros slides? Ah, tá aqui, ó. Então, tá lá. Primeiro, a iniciativa probatória é do juiz e a gestão da prova fica na mão dele. E a gente tem o dogma, né? a utopia no sistema inquisitório da verdade real, que permeou a nossa realidade do processo penal brasileiro até pouquíssimo tempo atrás. E ainda se fala, muito provavelmente, você na sua faculdade ouviu falar de busca da verdade real. E a verdade real, ela é impossível de ser reproduzida no processo. O que o processo tem por objetivo é, com base em provas, a reconstituição, a reconstrução do máximo possível próximo da verdade. Mas não essa busca desenfreada pela verdade real. E por que não? Porque quando você pressupõe que no processo você vai conseguir reproduzir exatamente o que foi lá no momento dos fatos, o juiz começa a buscar provas. Fala assim, não, mas eu preciso descobrir a verdade. Ah, se eu preciso descobrir a verdade e tem uma linha para cá e o Ministério Público não foi atrás, a acusação não buscou, eu vou atrás. Isso é viés inquisitorial. Porque coloca o juiz numa posição de descobridor da verdade real. Então ele não pode se contentar simplesmente com a atuação das partes, ele vai atrás dessa verdade. E isso não pode ser tolerado mais, tá? Porque o juiz macula a sua imparcialidade ao fazer essa busca exacerbada pela chamada verdade real. Então, verdade real é relacionado ao sistema processual inquisitório. Nesse contexto que eu estou narrando para vocês, primeiro, você não fala em contraditório para a defesa. Por quê? Porque é a mesma pessoa que está fazendo tudo. Então não precisa ter contraditório para a defesa. Se o juiz é responsável pela acusação e pela defesa e pelo julgamento, não tem por que falar em partes contrapostas, é uma parte só. E o acusado nessa situação, ele é colocado não como sujeito de direitos, ele é colocado como objeto de direito. Como assim? Ele é colocado na posição de acusado, a presença dele ali é meramente figurativa, ele não exerce direitos, ele não é sujeito de direitos. Ele não tem direito à liberdade, ele não tem direito à presunção de inocência, ele não tem direito a nada. Ele simplesmente está ali na condição de ser alguém que vai se sujeitar, vai se submeter, é a palavra melhor, a uma decisão que for tomada por este juiz detentor de plenos poderes. Ok? Então, resumo da ópera no sistema inquisitorial: reunião, confusão dos papéis em uma única figura, que é a figura do julgador. Não podemos falar em imparcialidade, o juiz aqui é parcial. Ele tem plena iniciativa probatória, responsável pela gestão da prova. Ele é uma pessoa que busca, né, acima de qualquer coisa, a reconstrução da verdade real. E o acusado é tido como um mero objeto de direito e não como sujeito de direitos. Em contrapartida, nós temos o sistema acusatório, em que nós temos cada uma das funções processuais exercidas por uma pessoa diferente. De acordo com a doutrina do professor Mauro de Andrade, no sistema acusatório, já eu falo do Mauro, tá? Vamos falar aqui do sistema acusatório e as principais características. No sistema acusatório, nós temos um exercício das funções no processo por
pessoas, órgãos, né? Distintos. Aí aqui eu tenho o juiz, a acusação e a defesa, exercidos todos por pessoas diferentes. Com isso, eu consigo preservar a imparcialidade do juiz e eu tenho algumas vedações a esse juiz. O juiz não pode ser, ele não pode investigar, não investiga, e o juiz não substitui a atuação das partes. O juiz não pode substituir a atuação das partes. Então, este juiz é colocado numa posição de equidistância em relação aos outros agentes processuais. Quem são os outros agentes processuais? A acusação, que precisa ser desempenhada por um órgão diferente do juiz, e a defesa, que precisa ser desempenhada por um órgão diferente do juiz e da acusação, ok? No sistema acusatório, que eu estava falando do Mauro de Andrade, ele diz que essas são as únicas duas características que são fixas no sistema acusatório, tá? Isso prevalece até certo ponto na doutrina, mas, para fins de prova, nós precisamos saber quais são as outras características que, por exemplo, o professor Aurí Lopes Júnior coloca como sendo inerentes, né, extraídos da nossa Constituição do sistema acusatório. E eu vou colocar aqui no slide. Então, essa separação de funções, claro, né? Então, vou colocar só assim, ó, funções. Mas o professor Aurí coloca ainda, falou, a necessidade de publicidade dos atos processuais, a imparcialidade do julgador, o devido processo legal, a prioridade da oralidade na condução do processo. Que mais? Processo legal, oralidade. Claro, né? A questão da prova, né? Questão probatória. A gestão da prova, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Não. Gestão da prova pelas partes. E aqui nós temos duas correntes. A primeira corrente fala que o juiz só não poderia ter nenhum tipo de iniciativa probatória na investigação, enquanto ele poderia de forma subsidiária durante a ação penal. Enquanto que outra corrente fala que o juiz não poderia ter iniciativa probatória nenhuma. Atualmente prevalece no Brasil, e é isso que você vai responder para fins de prova, que, de fato, o juiz não pode ter iniciativa probatória nenhuma na fase de investigação e pode atuar supletivamente às partes apenas para fins de esclarecimento de algum assunto que tenha ficado pendente, levantado pela parte, ou que surgiu no decorrer da instrução, aí o juiz atua de forma subsidiária na produção probatória. Como, por exemplo, ouvindo uma testemunha do juízo. Como, por exemplo, determinando uma acariação de uma contradição que ocorreu ali na audiência. Ou ainda, um outro exemplo, do artigo 156, que fala que o juiz poderia ter essa iniciativa de produzir provas durante a instrução para esclarecer alguma coisa que tenha ficado pendente. 156, inciso 2. Então a gestão das provas é feita pelas partes, tá? Sendo que o juiz teria uma atuação meramente subsidiária. Já vi questão, vou trazer para vocês, falando que a atuação do juiz, ainda essa previsão legal da atuação do juiz, ainda que de forma supletiva, é um resquício inquisitorial. Se aparecer assim e não tiver nenhuma outra alternativa mais correta, pode marcar que não tem problema, ok? Então, o sistema acusatório, nós temos aí a separação das funções, nós temos a característica da publicidade, nós temos a previsão de imparcialidade do juiz, o juiz fica afastado das partes, não tem vinculação nem
proximidade com nenhuma das partes, o juiz não tem iniciativa probatória autônoma, não pode substituir as partes na produção da prova, o juiz fica aqui, ó, parado, aguardando as provas serem produzidas pelas partes, certo? O juiz, se ele verificar que ficou um fato que o Ministério Público não pediu nenhuma prova, não arrolou nenhuma testemunha, ele não pode atuar de ofício, porque se ele fizesse isso de ofício, ele estaria substituindo as partes na sua atuação e estaria se vinculando, ainda que de forma inconsciente, com a própria acusação, ok? Então, o juizão tem que ficar quietinho, parado, imparcial. Não pode decretar medidas cautelares de ofício, precisa haver provocação para que isso aconteça. Ok? Muito bem. Ó, processo penal, artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que foi incluído pelo pacote anticrime, que é a lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor no início de 2020, incluiu o artigo 3º-A e o artigo 3º-B no Código de Processo Penal, que trata tanto do sistema acusatório, e o 3º-B fala do juiz das garantias, que tem por objetivo também maximizar esse viés acusatório no processo penal atualmente. Estão suspensos os dispositivos pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 6298, 6299, 6300 e 6305, mas está caindo em prova, tá? Então você fique ligado porque está caindo em prova. E eu vou colocar a redação aqui para vocês verem que hoje, apesar da suspensão do dispositivo, o código contempla expressamente o sistema acusatório. Diz assim, ó, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Conferiu no replay? Então, ó, o processo penal terá estrutura acusatória. Senhores, tem base constitucional para isso? Tem base constitucional para isso. Quem que estabelece o princípio acusatório na Constituição? O artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece que o Ministério Público é o titular da ação penal e vai exercer a ação penal nos termos da lei. Então, se o Ministério Público é quem vai ser o titular da ação penal, só ele vai ser o acusador. Se você coloca o Ministério Público como acusador da ação penal pública, o juiz não vai ter essa atuação acusatória, não vai ter esse papel de acusador. Logo, nós temos a separação dos poderes com viés, com fundamento constitucional. O processo penal terá estrutura acusatória vedadas à iniciativa do juiz na fase de investigação e à substituição da atuação probatória do órgão de acusação. E ainda temos o sistema processual misto ou francês, que reúne. Ó, tem autor que fala que o Brasil é um sistema processual misto, tá? O Aurim Lopes, no livro dele, no curso dele de processo penal, ele fala que hoje todos os sistemas são mistos, porque foi uma evolução dos sistemas anteriores. Não tem nenhum sistema que é puro, mas o Brasil prevalece que é um sistema acusatório, ou tentando ser um sistema acusatório. O sistema misto é um sistema que reúne a parte inquisitorial na parte de investigação. Então, ó, na investigação, o sistema é inquisitório e na ação penal é acusatório. O sistema é misto ou francês porque lá na França nós temos um juiz que conduz a investigação. E é ele que ali, sem contraditório, sem ampla defesa, sem nada, conduz a investigação. Tem toda a iniciativa de amealhar os elementos informativos durante a investigação como se fosse um delegado de polícia. Só que é feito por um juiz lá. Então, lá é inquisitório. E depois que se inicia a ação penal, nós temos um novo juiz que vai permitir, sim, aí a iniciativa probatória das partes, que vai ficar equidistante, afastado, alheio à vinculação do que foi feito antes, só que é outro juiz aqui, e daí aqui sim, respeitado todas as características do sistema acusatório, certo? Então é uma espécie, na França, de juiz das garantias que tem lá, só que lá o juiz das garantias, ele vai mais além, ele não fica simplesmente garantindo os direitos, não fica simplesmente decidindo as cláusulas de reserva de jurisdição. Ele lá na França, ele atua conduzindo, presidindo a investigação.
Só que ele não atua depois na fase processual, vem um outro juiz e respeita todo o contraditório, ampla defesa e produção probatória das partes. Ok? Então, sistemas processuais, matéria dada. Eu fico por aqui e volto logo mais com algumas questões sobre o tema. Um abraço!